Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira, 11 horas mais 58 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E, bom, a função de uma vacina é ensinar o organismo a se defender de um vírus, de uma bactéria, através de uma própria versão, enfraquecida ou inativa. No Brasil, foram introduzidas em 1904, quando o país sofria com diversas doenças. E o médico sanitarista, Oswaldo Cruz, iniciou uma série de medidas para tentar resolver as epidemias. Entre elas, a lei da vacina obrigatória. Em 1961, passou a produzir vacinas contra a varíola, imunização oral contra a poliomielite. Nas décadas seguintes, os brasileiros tiveram acesso à imunização contra sarampo, meningite, febre amarela, tétano, hepatite B, rubéola, gripe e uma lista longa. Para falar sobre este tema, sobre os desafios, a pandemia que ainda estamos enfrentando, eu converso agora com o Gustavo Cabral, ele que é coordenador, pesquisador na área de desenvolvimento de vacinas no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas 4 da Universidade de São Paulo. Ele coordenou pesquisa da vacina contra a Covid-19 no país, de outras doenças também, fez doutorado na USP, pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, em Berna, na Suíça. Então, Gustavo, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total. E como foi ou como está sendo o desafio nesse desenvolvimento de vacina contra a Covid-19. Seja bem-vindo e bom dia ainda, porque são 11 horas e 59 minutos. Bom dia. Essa parte do dia está terminando tão gostoso, porque você fez esse relato histórico assim da vacinação, algo que mudou tanto a vida da humanidade no século XX. Isso é fantástico, a gente olhar o quanto a ciência, a humanidade evoluiu, sabe? A gente tinha surtos constantemente de diversas doenças, hoje a gente tem sob controle tantas e tantas doenças, causaram tantos problemas. Então você fez esse relato histórico aí e ainda chamou esse é o exemplo do Oswaldo Cruz. Eu até brinco com o pessoal, se o Oswaldo Cruz não merecesse ganhar um prêmio Nobel, ninguém vai merecer nesse planeta. Sabe, essa coisa maravilhosa que nós temos de nossa história com vacina. Então, muito obrigado, eu que agradeço. Não, nós aqui agradecemos e é preciso, né, falar de quem fez muito pelo nosso país, pelo mundo, os nossos cientistas, nossos pesquisadores. Se hoje é uma área que a gente precisa de incentivo, acho que no passado era ainda mais complicado, né, Gustavo? Então a gente avançou bastante hoje graças ao que foi feito no século passado e em outras décadas também, né? Não tenha dúvida, quando a gente fala sobre, olha, hoje nós conseguimos desenvolver a vacina em 1 ano, em 2 anos, a gente tem múltiplas tecnologias, porque alguém iniciou, porque alguém deu o pontapé inicial, fez experimentação, demorou muito tempo fazendo experimento, então mostrou o que tinha dado de errado, como poderia ter dado certo, o que era necessário evoluir. Então, essas figuras históricas, assim, elas merecem mesmo ser citadas, porque elas contribuíram para a estabilidade social que nós temos hoje. Quando a gente fala sobre, eu sempre, quando estou dando minhas palestras, falando na entrevista, eu falo, se nós temos uma estabilidade social, a gente deve muito à vacinação, porque o que se previne de surtos continuamente por causa da vacinação é difícil, inclusive, de calcular. Então, isso é muito bonito e nós temos uma história muito legal com vacinação. Você falou do meu período em Oxford, na Inglaterra, também na Suíça. Às vezes, brasileiro, né? O pessoal brincava, brasileiro, futebol. Eu brincava, futebol, mas nós somos melhor ainda na vacinação. Porque, sei lá, olha, país de futebol, eu falei, país da vacina, nós somos os melhores vacinadores do planeta, assim. Então tem esse lado gostoso, lúdico que eu fazia assim na ciência, no ambiente, que é gostoso e verdade. Isso é ótimo e já já nós vamos citar então, já é um dado positivo, né?
Brasil, país da vacina também, em comparação com outras nações, nós estamos sempre perto ali do topo como uma população que tem este hábito, que a gente sabe que é muito saudável, que é muito importante e que nós vamos ressaltar ao longo aqui da nossa entrevista, Gustavo. Agora, um tema atual que certamente quem está nos acompanhando, os nossos telespectadores, estão curiosos, né? Que é em relação à pandemia, que é em relação à Covid-19. Estudos sobre comportamento do vírus, sobre novas mutações, novas cepas, ainda estão acontecendo. Com isso, as vacinas estão sendo atualizadas. Qual que é o panorama que nós temos em relação à pandemia e à vacinação? Para quem está nos acompanhando, tomou as 2 doses, é importante a dose de reforço, quantas doses está disponível, o tipo de informação de quem está em casa precisa ter para ficar protegido contra a forma mais grave da Covid-19, Gustavo? Então, esse é um ponto muito interessante porque o vírus, tá, ele sempre vai buscar estratégias de se perpetuar. A vida sempre vai buscar formas de se perpetuar. Como? Mudando, se adaptando. Olha para nós, eu, você e todos que estão nos acompanhando. Você acha que você não mudou de 10 anos para cá? É Sim. natural que a vida se adapte, busque formas. Mas, nesse caso, é uma vida que pode prejudicar a nossa vida, então nós cientistas estamos o tempo inteiro trabalhando. Não há essa possibilidade de nós pararmos de estudar. Quando eu falo nós cientistas, não é só o Gustavo, é o mundo inteiro, sempre terão cientistas estudando esse, diversos outros vírus, bactérias, o comportamento, a gente fala patógeno, né, que causa a doença, hospedeiro, que somos nós, a gente sempre vai estar estudando, e o padrão de mutação. Isso tanto é verdade que todos os anos tem vacina contra a gripe atualizada. Então, nós sempre estamos estudando continuamente. Então, naturalmente, o vírus muda, a gente muda também. E aí surgem as vacinas atualizadas. O porquê é importante a gente chamar a atenção de atualizar as vacinas? Porque o vírus monta estratégia para escapar de anticorpos que foram induzidos pela vacina anteriormente. E aí a gente coloca uma vacina que vai ter esses anticorpos específicos contra o vírus atual. Então é de extrema importância, por exemplo, que tome essa vacina bivalente. Mas isso não quer dizer que a vacina anterior parou de funcionar, porque ainda é o mesmo vírus. Eu, Gustavo, ainda sou o mesmo Gustavo de 10 anos atrás, mesmo mudando. É o mesmo vírus. Então, tem um padrão de resposta que gera uma proteção, principalmente contra a morte, estado grave da doença, tá? E aí onde está? O vírus mudou, você falou, depois da Ômicron, tá? Eu sempre brinco, o ciclo vacinal completo, tecnicamente falando, é com 3 doses. Inicialmente nós falávamos em 2, mas depois da Ômicron, que foi a variante do vírus que gerou maior capacidade de escape do sistema imunológico, principalmente de uma pequena parte chamada anticorpo, chama a atenção que o sistema imunológico é muito mais complexo do que anticorpo. Tá. Mas isso é uma estratégia eficiente para o vírus. Essa variante, a Ômicron, exigiu com que o ciclo vacinal fosse com 3 doses para estimular todo o sistema imunológico. Então, se você ainda não tomou a terceira dose, vai lá e toma a terceira dose. Isso que gera proteção. Independente de ainda não ter a bivalente. Quando chegar a bivalente, a gente vai tomar a 4ª dose ou a que tiver disponível. Tá? Para as crianças, isso é um ponto muito importante. Porque a gente está voltando às aulas, infelizmente, esses grupos a partir de 6 meses, crianças, adolescentes, ainda não estão totalmente imunizados, tem muito pouca criança vacinada. Então, vai lá, imuniza, você vai estar utilizando o que a humanidade tem produzido de melhor, que é você prevenir. Essa é a grande sacada da vacina, ela previne. E aí você falou essa questão da nossa cultura popular, né? É melhor prevenir do que remediar. Sem E dúvida. é verdade, entende? Assim, vai lá, vacina, não apenas contra a Covid, tá? E, embora nós sejamos o país da vacinação, nos últimos 5 anos, a gente tem pecado muito. A gente tem, infelizmente, de 2016 para cá, nós não alcançamos
o objetivo da vacinação das principais vacinas infantis. Então a gente precisa recuperar isso. Independente da sua opinião, de o que é que você precisa, você torce para o Corinthians, espero que a maioria torça para o Corinthians, ou para o São Paulo, ou, não importa, sabe? Vai lá, se vacina, se cuida, porque a vacina é um pacto social. E a gente consegue seguir uma vida estável, mais tranquila, sabe? E isso é de extrema importância. A tranquilidade, estabilidade, sem surtos. E é por isso que aqui no nosso Câmara Total a gente sempre reforça a importância de você deixar a sua caderneta de vacinação atualizada. Você que está nos acompanhando, você que assiste o nosso programa, você sabe que a gente sempre toca neste assunto. Ache a sua caderneta de vacinação, vá até um centro de saúde. Não achou a sua caderneta de vacinação? Vá onde você está acostumado com o seu documento e você vai encontrar lá com a ajuda de um profissional para saber quais doses estão faltando para você ficar sempre muito bem atualizado. Agora, Gustavo, em relação ainda à Covid-19, nós passamos por uma situação muito complicada em 2020, 2021, questão de pico, a gente ia acompanhando em outros países também. Hoje, nós podemos dizer que a Covid-19 está sob controle ou não? Olha, sob controle não, ainda não. Sob controle é quando nós tivermos 0 mortes por dia, que é possível nós conseguirmos isso através da vacinação em massa. Nós alcançarmos mais de 2/3 da imunização completa de toda a população e mantermos a atualização, assim que for oferecido um reforço, com a vacina atualizada, a gente ir lá buscar e nos vacinarmos. Aí nós controlamos completamente. Não dá para a gente aceitar ver números, sabe, de mortes, não importa se é 5, 10, porque esse número são vidas, não são apenas números. Então não dá para aceitar qualquer morte provocada por uma doença que é prevenível. Não dá. Pode acontecer situações de, às vezes, imunodeprimido, às vezes mais idosos, dependendo, até as pessoas que não são imunodeprimidos, imunossuprimidos, ou esteja fazendo um tratamento, mas esteja em um momento complexo, então pode acontecer, infelizmente, mesmo pessoas vacinadas que esteja suscetível, pode acontecer, mas diariamente não. A gente não pode aceitar que tenha qualquer controle de uma doença, falar que controlou, onde a gente vê mortes, tá? Que é possível, tá? A gente controlar completamente. Vai ter casos, vai ter situações, até pode chegar até mais grave, mas morte não pode ser aceitável. E com certeza, hoje a gente tem condições de controlar essa pandemia. Muda o vírus, há uma nova subvariante e tal, mas não é mais como antes. Antes o vírus pegou a sociedade completamente desprevenida, tá? Sem qualquer imunidade prévia. Hoje a gente tem imunização. Então, assim, não vai ter mais aqueles picos, Deus nos livre, de 1.000, 2.000, 3.000 mortes, não. Mas vão surgir variantes, a gente luta contra ela, diminui. Mantendo a vacinação, a gente elimina as mortes. Esse é o objetivo, claro, assim, tem que acabar com as mortes provocadas pela Covid-19. Ótimo. Como nós estamos conversando aqui com o Gustavo, que é pesquisador, que é coordenador, que é especialista no assunto, o número do nosso WhatsApp está na sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Se você recebeu algum material aí na sua residência, na sua casa, por WhatsApp, viu na internet, ficou em dúvida, manda pra gente que o especialista, o Gustavo, vai te responder. Não fica com essa dúvida, repassou alguma coisa que você ali não sabe se é verdade? Manda pra gente que a gente repassa ao Gustavo para a informação chegar com qualidade até você que está nos acompanhando, tá certo? Gustavo, em relação aos desafios atuais, em que estágio nós estamos da pandemia? Porque durante todo este período nós tivemos utilização de máscara obrigatória, depois passou para lugares fechados, hoje já há uma flexibilidade. O desafio maior são as pessoas que não estão com a vacina em dia, são as crianças com este retorno às aulas. Quais são os desafios? Que estágio que nós estamos da pandemia? Está em queda? Está estável? Olha só, basicamente o grande desafio é esse, a imunização em massa. Claro que tem a questão da autoavaliação. É importante que as pessoas busquem informação confiável, como você falou, olha, pergunta, eu sempre falo com o pessoal no Instagram, eu tento dar uma assistência, eu falo, pessoal, pergunte qualquer coisa, não importa se
você acha que seja banal, que seja bobagem, ou que vá passar vergonha por perguntar algo simples, pergunta, não importa. A sua pergunta pode ser de muitas outras pessoas, sua dúvida. Por quê? Por exemplo, quando a gente fala de máscara hoje, se você sabe que você faz um tratamento que gera a imunossupressão, você tem algumas doenças adjacentes, você precisa ter um cuidado maior. Então, se você vai num ambiente muito aglomerado, se vai um ambiente muito aglomerado, pouca ventilação, põe a máscara. Mas a gente flexibilizou muito, graças a Deus, hoje nós conseguimos ter uma vida praticamente normal. Apenas, claro, com a necessidade de ter a vacinação. E esse é nosso grande desafio. E nisso entra uma coisa que eu venho batendo desde o princípio da pandemia. Não precisa de um projeto nacional de orientação social. Esse é um dos enormes desafios, porque o Brasil tem diversos, Brasil nós chamamos de diversos Brasis no termo de comunicação. Sim. Nós precisamos falar, nós precisamos interagir. Quando se fala com alguém do interior de São Paulo, é diferente de alguém que veio lá do interior da Bahia, lá do sertão, que nem eu. Em uma própria cidade, que é uma comunidade, que tem pessoas agarotadas, se comunica tão bem. Você põe um garoto desse para fazer um TikTok, sabe? Em 1 minuto e meio, ele explica a vacina, sabe? De forma maravilhosamente bem e vai ser compreendido por aquela comunidade. Então, essa comunicação, essa orientação, ela é de extrema importância. Eu acho que é uma prioridade que a gente tem que ter, que é vacinação no braço e morte zero. Exatamente. Gustavo, eu falei na minha abertura, mas eu gostaria de ouvi-lo porque ao longo da história as vacinas elas barraram a disseminação de diversas doenças e permitiram um aumento da expectativa de vida no mundo todo. Pois é, como a gente estava falando, né, nessa conexão assim que a gente tem feito, inclusive eu trabalhando também para a ONU, eu trabalho assim, em projetos da ONU, uma das coisas que a gente tem lutado é essa parte de comunicação, e aí eu fiz a publicação do livro recentemente, Vacinas e Sistema Imunológico, explicando isso. Você citou o exemplo ali do início do século XX, imagina ali 1900, que não é tão longe, historicamente é muito pouco, a gente tem Sim. expectativa de vida de 30 e poucos anos. Imagine, 30 e poucos anos hoje, a gente tem expectativa de vida de mais de 70. É. Então, isso é incrível. Às vezes as pessoas até falam, mas meu bisavô morreu com 90 anos. Só que todo o resto não. Entende? Porque surtos, às vezes já nasciam. Claro que tem diversos outros fatores, mas, por exemplo, já estava mais suscetível, não tinha vacinação, então qualquer doença, uma doença, um surto de doença infecciosa, matava mesmo, assim, então diminuía a expectativa de vida. Imagina, eu tenho 41 anos, se fosse lá no início do século passado, eu seria um velho, É. entende? Hoje a gente já tem outra perspectiva, hoje a gente fala em viver 70, 80, 90 anos, 100 anos, com saúde. Então, isso que é de extrema importância e isso a gente deve muito à vacinação também. E na sua resposta anterior, quando você brincou Brasil, país do futebol, mas também da vacina, o Brasil ele é considerado então um dos países com maior cobertura vacinal do planeta? Não tenho dúvida. Quando a gente fala em vacinação, a capacidade que nós temos de obter, distribuir e aplicar vacinação é enorme. Observe que a gente tem postos de saúde, por exemplo, postos para aplicação de vacinas em praticamente todas as partes desse país. Olha, para a nossa infância, você sabe, quantas campanhas que a gente tinha na escola? Muitas. Lembra? A gente fazia aquela fila para tomar, era até uma situação lúdica, brincava, perturbava um ao outro, quem é que vai chorar, quem é que não vai? Então a gente tem essa cultura e infelizmente teve essa ação do movimento antivax, esse movimento negacionista, por mais que eles sejam fortes e tenham conseguido espaço, nossa cultura, nossa vontade de se prevenir, nossa, que se fala cultura mesmo, que a gente não está falando de 5, 10, 20 anos, não. A gente está falando do século passado, da metade do século passado, década de 70, 80, 90, diversas campanhas, 2000, 2010. Então, a gente é muito bom nisso e a gente não pode perder isso, porque isso nos dá uma qualidade e um conforto enorme para a gente viver. O movimento anti-vacina é grande no nosso país? É uma luta diária e constante contra essa desinformação?
Sim, é enorme. Por isso que eu tenho cobrado muito para que a gente tenha as campanhas de vacinação em todos os meios de comunicação, da TV aberta, a mídia alternativa. A gente precisa ter essas campanhas, porque a gente abafa esse povo. A gente levando a verdade, mostrando o que a vacina causa em nosso organismo, que basicamente é preparar nosso sistema imunológico para se defender contra um patógeno, contra um vírus, uma bactéria, ou o que for para que aquela vacina tenha sido desenvolvida, contra uma toxina, a população vai entender, olha, eu cresci me vacinando, eu cresci escutando a mãe falando, você é adulto e vacinado, então você tem responsabilidade, é melhor prevenir do que remediar, é da nossa cultura, é do nosso hábito. Com esse trabalho, assim, eu tenho certeza que a gente consegue deixar essas pessoas de lado e, quem sabe, talvez mudar a cabeça de muitos negacionistas, que muitos também não fazem, às vezes não é maldade, uma parte sim, mas muita por ignorância mesmo. Então, a orientação, o conhecimento, o cuidado para se comunicar pode melhorar muito isso. Mensagens estão chegando aqui, Gustavo. Tem uma interessante da Maria Vitória, ela é do bairro Ponte Preta, aqui perto da Câmara de Campinas. E ela diz assim: é um objetivo da ciência desenvolver vacinas para doenças crônicas como o câncer? Esse é nosso grande objetivo. Isso, honestamente, quando a gente fala em desafio, para nós cientistas, assim, nos só deixa arrepiado, assim, porque a gente sabe da complexidade que é desenvolver uma vacina para doença crônica, principalmente porque você falou sobre o câncer, cada câncer tem uma característica. Então, quando a gente fala sobre vacina contra o câncer, a gente já precisa personalizar, é todo um processo, toda uma dificuldade. Ao mesmo tempo, imagina, no século passado, a gente jamais imaginou que a gente tem uma sociedade vivendo há mais de 50 anos, uma expectativa de vida acima de 50 anos, e nós temos acima de 70. Isso através de desenvolvimento científico e tecnológico, porque esse é o objetivo da ciência, que a gente fique bem claro, a ciência principal, o grande objetivo dela é para servir a vida. E lutar contra, por exemplo, doenças crônicas é servir mesmo, é poder contribuir para que a gente ainda tenha mais saúde e longevidade. Então, esse é o nosso grande desafio, assim, e a gente vai conseguir, mas cedo ou mais tarde a gente consegue. Ainda pegando o gancho dessa pergunta, que eu vi brilho nos seus olhos aí, Gustavo, respondendo sobre vacina para doenças crônicas, né? E imagino que seja também uma dúvida de quem está nos acompanhando do porquê que é tão difícil. Tem a ver com essa parte técnica mesmo, da característica dessa doença, tem a ver com parte financeira, de estrutura, falta de profissionais. Qual que é a realidade que nós temos hoje nessa luta para a gente poder encontrar vacina para todas as doenças? É tudo isso que você comentou, na verdade. Cada doença, principalmente crônica, imagine que o pessoal fala, olha, a gente tem muito câncer por causa da qualidade de vida e tal. Eu falei, mais ou menos. É porque nós estamos envelhecendo. Se a gente envelhece, a gente vai ter doenças de velho, entre aspas. Câncer é um deles, entre outros problemas. Então, é natural que a gente vai aumentando a expectativa de vida, vão surgindo algumas doenças, como o câncer. E aí onde entra a especificidade, maior conhecimento, para que a gente possa trabalhar. Porque o câncer, basicamente, é uma mutação da própria célula, que escapou do sistema imunológico. Isso é importante falar. A gente tem mutação das nossas células o tempo inteiro, só que ela muta, nosso sistema imunológico elimina ela. Então, isso é bastante complexo, mas é possível fazer isso. E aí onde entra a tecnologia das vacinas, que a gente tem evoluído tanto. E aí, claro, que tem a prioridade, o investimento. Eu até brinco com o pessoal, olha, só fala, mas vocês desenvolveram a vacina muito rápido, o cientista não é possível confiar. Eu brinco, olha, pessoal, se você ganhar 10 mil reais e você quiser construir a casa de 1 milhão, quanto tempo vocês vão demorar? Mas se vocês tiverem 1 milhão na sua conta, não vai ser rápido? Agora imagine se vocês tiverem 1 bilhão. Você vai construir várias casas, você vai contratar as melhores empresas muito mais rápido. E só para chamar a atenção de que sim, o investimento faz toda a diferença. A gente prioriza aquilo, a gente junta os melhores técnicos, sabe, as melhores inteligências, e a resposta é rápida. Até porque estudos sobre o coronavírus já tinham sido desenvolvidos num passado, né, Gustavo? É que por conta da pandemia teve que se atualizar, mas estudos já tinham sido realizados no passado.
Sim, nós tivemos outros surtos, não desse coronavírus, sendo que a gente fala o SARS-CoV-2, o Isso, coronavírus 2, né? Teve do coronavírus 1, só que não teve essa capacidade de mutação, exato. e de adaptação que nem esse. Então, nós sempre estudamos, tem várias outras doenças que nós estudamos, nós acompanhamos, sabemos, já temos uma informação prévia, toda a estrutura. Como fala, por mais que seja, você seja diferente do seu primo, tá? Imagina esses coronavírus, mas vocês têm genéticas comuns. Quando nós cientistas adentramos nessa parte genética deles, ou nós, como nosso primo, ou irmãos, a gente vai pegar muita informação de um que serve para o outro. Então, foi isso que a gente fez. Teve que adaptar muito rápido com as informações que nós temos, desenvolver modelos de estudo de forma muito rápida, aqui na Inglaterra, Suíça, se comunicando tudo rapidamente, e pronto, graças a Deus a gente saiu lá de 4 mil mortes por dia, como nós tínhamos ali no início de 2021, março, abril, maio, junho. E Sim, hoje a gente tem 100, aproximadamente 70, 80, 100 mortes, que eu ainda acho muito, tem que zerar. sim. Mas nem se compara com o que tinha antes. Sem dúvida. Ô Gustavo, a linguagem científica ainda fica muito restrita a profissionais, acadêmicos? Esse é um desafio que tem pela frente? Ainda quando as pessoas conversam com você, falam, isso é muito difícil, é fórmula química, isso aí não é pra gente. É um desafio ainda fazer essa tradução? Olha, é um desafio muito grande. Para mim, assim, sempre foi fácil, porque era a minha história de vida, eu venho do interior, cresci meio que trabalhando ali em feira pública. Então, assim, eu tenho uma linguagem meio que do povo, é natural. Claro que com a formação a gente se adapta a conversar um cientifiquez, mas isso tem que ser acadêmico. Tanto que quando eu propus a escrever esse livro, foi com esse objetivo bem, bem claro. Tem que ser uma linguagem simples, acessível para que todos possam compreender, sem perder o rigor científico. E outro ponto, barato. Porque não é só a Uhum, linguagem, mas a saúde. Eu brinco, os livros científicos de saúde são muito caros. uhum. Sabe? A gente pegava os livros ali, é um absurdo. Eu falava, tem que ser algo bom, com linguagem simples e barato. Tem que ser, sabe, com o preço de qualquer outro livro. Eu acho que esses são grandes desafios, mas a gente tem quebrado essas barreiras. A gente tem, sabe, conectado com as pessoas, que eu acho que todo mundo fortalece. Nós cientistas, nós da academia, quando a gente tem o povo assim ao nosso lado, que compreende o trabalho, a importância do trabalho que nós estamos fazendo, a gente sempre vai ter o suporte, e para a sociedade, porque o que nós fazemos é para chegar na sociedade, né? Então, assim, acho que isso todo mundo ganha, todo mundo aprende, mas tem que socializar. O conhecimento científico tem que ser social, tem que ser popular, as pessoas têm que saber, as pessoas têm que ter o direito do acesso, da melhor informação. Isso é uma coisa do trabalho, tem que ser contínuo, e enquanto eu tiver vida, eu vou estar nessa luta. E fortalecer, então, essa parceria entre a ciência e nós jornalistas, né? Porque isso é fundamental para que essa informação chegue da melhor maneira para a sociedade. Olha, se não fosse a comunicação, vocês comunicadores, jornalistas, eu vou usar uma expressão assim engraçada, nós estávamos lascadas. Porque, assim, vocês, nesse período de pandemia, assim, foi que traduziu para o povo. Porque não é todo mundo que consegue ter, não é todo cientista, técnico, que consegue ter essa comunicação com o povo. Na verdade, o percentual é muito baixo das pessoas que conseguem isso. E essa comunicação, tá, com vocês jornalistas, comunicadores, foi o que chegava na sociedade e a gente orientando. Claro que vão sempre falar, olha, teve aquele grupo de comunicação que é isso, aquele outro grupo, mas no geral, tá, a comunicação, os jornalistas, a turma responsável, que é a maioria, nos ajudou demais assim nesse período de pandemia, isso não tem dúvida. É a nossa função e realmente foi um trabalho árduo durante todo este período e vai ser sempre assim. Gustavo, se me permite, na sua resposta anterior, você falou um pouquinho sobre a sua vida. E estudando aqui para essa entrevista, eu vi num site uma entrevista que você deu, que você contou um pouco como foi a sua adolescência, como foi o seu trabalho, que você precisou interromper os estudos. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes quem está nos acompanhando pode pensar, cientista, pesquisador, já foi para a Inglaterra, já foi para a Suíça, berço de ouro, tem muito dinheiro, é rico. E você passou por uma realidade bem diferente disso. Se você puder nos contar um pouco como é que foi a sua vida para você poder chegar
até o conhecimento que você tem hoje, tenho certeza que é de grande valia para quem está nos acompanhando. Olha, pois é, não, eu não tá longe de vir de qualquer berço de ouro. O Painho, eu sempre ajudei Painho na roça, trabalhando na feira pública. A mãe manteve a gente assim limpando escolas, na limpeza mesmo, assim, das escolas. Uhum. Essa foi nossa vida. E eu sempre trabalhei, tive que sair de casa aos 15 anos, como é a realidade de muita gente, para buscar alguma coisa para ajudar a família. Então morava sozinho, não estudava essa realidade. Na verdade, até os 18 anos, eu fui para a escola, assim, para aquela obrigação, mas não estudava. Eu Uhum. acho que a grande mudança foi a observação, na verdade, na vida. Já tinha ficado 3 anos na oitava série, porque não concluía no letivo, eu tinha que acordar às 3 horas da manhã para ir trabalhar em feira pública, trabalhava em açougue, em tudo que surgia. E acho que foi a observação, vendo pessoas que nem você, eu observava, olha, eu quero ter uma vida dessa, Hum. quero ter uma vida assim, eu quero ser uma pessoa estudada, como a gente diz lá no sertão da Bahia. E eu acho que ali foi a mudança. E aí eu falei, como eu vou fazer isso? Estudando. Aí eu voltei para a escola, sabe? Comecei a estudar. E para você ver a importância da educação, da grandeza da educação. Imagine, com 18 anos eu não tinha estudado, ainda não estudava, e hoje eu tenho 41 anos, assim, fiz graduação para a faculdade. Dali, naquela sacada, eu pedi ajuda para pai e mãe, me ajudaram. Então, terminei o ensino médio, entrei na faculdade, aí fiz mestrado, fiz doutorado, terminei meu PhD aqui na USP, fui para a Universidade de Oxford, fiz 3 pós-doutorados, fui trabalhar no INSE Hospital, que é um dos maiores hospitais da Europa, fica na capital suíça, lá em Berna. E aí hoje eu estou aqui na USP. Então, basicamente, educação. Você imagina, com 18 anos, é um menino ali trabalhando em feira pública, ajudante, procurando uma condição para me alimentar. E dos 18 anos para cá, eu consegui, assim, não só terminar o ensino médio, como fazer essa carreira. E, basicamente, é a educação. Essa foi a grande transformação na minha vida, consequentemente, dos meus familiares, porque eu já trouxe meu irmão mais novo, Uhum. foi uma coisa incrível, imagine. Meu irmão mais novo também veio estudar comigo, o que nós ganhávamos, nós dividíamos, sabe? O que eu ganhava ali, ele mais novo, a gente morava num lugarzinho pequenininho, mas estávamos nós dois estudando aqui na USP. Imagine, chegou um momento, imagine, mãe e pai olharam para nós, eu estudando na Universidade de Oxford e meu irmão na Universidade de Columbia, em Nova York, Nossa. sabe? Eles trabalham com o pessoal da NASA, sabe? Então, você tem todo esse contexto que a mudança basicamente foi a educação. Por isso que eu tento tanto, assim, estar discutindo isso. Olha, vidas poderão ser mudadas drasticamente, drasticamente, sabe? Por causa da educação. E essa é uma realidade de milhões de brasileiros que em algum momento da vida precisam optar, né, entre o trabalho e o estudo. E você provou que mesmo tardiamente, diferente da grade curricular, conforme tem a idade, tem a série, Uhum. você contradiz tudo isso e mesmo tardiamente conseguiu se formar e através da educação você acredita que faltam mais investimentos para ter mais exemplos de Gustavo por aí? Pois é, você falou, foi engraçado, porque quando eu estava terminando o ensino médio ali, imagina com 21, 22 anos, e a garotada ali com 16, 17 anos, mas eu tinha um foco. O pessoal brincava comigo, me chamava de velho, não sei o que e tal, mas eu tinha um foco. Era a mudança, era a única oportunidade que eu tinha. Assim como você falou de milhões de brasileiros. E aí eu acho que essa é a grande questão da educação. Quando a gente fala em educação, não é algo trivial, não é algo que a gente está falando, olha, é importante, não sei o quê. Olha, muda o país inteiro. Sabe? Imagina você formando em massa grandes cientistas. A gente muda toda a estrutura nacional. A gente vai estar produzindo vacinas muito mais rápidas. Agora, claro, é um trabalho que tem que ser feito desde base. Não há grandes cientistas se não tiver educação de base. A gente Uhum. não vai achar que vai chegar e encontrar alguém assim, ó, e vai transformar num grande cientista muito rápido. Então, a gente tem que ter um trabalho, e quando a gente consegue isso, mantê-los. Por quê? Nesse período, agora, por exemplo, eu e vários outros amigos, assim, nós somos, tipo, é, nós somos cobiçados, porque a gente conseguiu o máximo, conseguimos chegar num nível altíssimo, Sim. aí outro país vem e nos pega, paga um baita salário, essa é a realidade, só que mesmo assim fica muito barato para eles, porque eles não investiram nada em nossa formação. É. Quem investiu foi o país que para formar alguém que nem eu, com toda essa formação, é muito dinheiro.
É muito investimento. Então, se eu sair do Brasil, outros países só vão viver disso. E isso é histórico. O Japão sempre fez isso, importando mentes. China, Estados Unidos é característica. Estados Unidos fica importando. Inglaterra. A Sim. Universidade de Oxford, não vou falar que o que menos você encontra são ingleses, mas não é a maioria. Você vê Aham, pessoas de vários lugares do mundo, assim, sabe? sim. Oxford, sabe? Aquela tradição de mais de 800 anos, da maior universidade do planeta. É de estrangeiro, porque É. isso é muito bom para eles. Então a gente precisa também pensar nisso, formar e estratégia para manter aqui. Porque senão a gente fica formando, mandando embora, formando, mandando embora. E aí a gente acaba defiando. Exatamente. Para quem ama futebol, você já tinha dado o exemplo do Corinthians, no futebol às vezes acontece isso também, né? Quantas vezes você não tem um ótimo jogador na categoria de base, vai surgindo, você tá naquela expectativa para ir para o futebol profissional, daí ele vai para fora. Aí você vê o campeonato inglês, tem mais estrangeiro do que inglês. E aí às vezes na ciência acontece a mesma coisa. Tem na escola ali um grande estudante, todo mundo tá na expectativa esperando um grande emprego. E aí, de repente, ele vai fazer um curso fora, fica para lá, porque daí tem a questão de qualidade de vida também, entram outros fatores. Então, de fato, essa fuga, né, acaba sendo um pouco prejudicial para o nosso país. Seria importante deixar esses profissionais aqui para a gente poder aproveitar, né, tudo o que nós temos. Gustavo, então eu agradeço você poder compartilhar a sua história de vida aqui com a gente, acho isso fantástico. E sobre o livro que você já citou, quando, por que você decidiu lançar o livro Sistema Imunológico e Vacinas, que fase da sua vida que você estava, como é que foi seu processo criativo, quanto tempo demorou para poder escrever? Pois é, é um livro relativamente simples, Olha aí. entre aspas. Talvez não esteja pegando tão bem, mas enfim, sistema imunológico e vacinas. Quando a gente pensou em lançar ele, basicamente eu recebi o convite da editora, né, no ano passado, em maio. Olha, eu adoraria. Você tem, além da sua formação, você tem uma linguagem muito boa e tal para comunicar sobre vacinas. E aí eu falei, olha, para falar sobre vacinas é importante falar de sistema imunológico. Uhum. Porque você vê na internet, todo mundo passa, olha, se você tomar isso, o sistema imunológico vai estar super maravilhoso. Aí eu trago a nutrição, os componentes do sistema imunológico, a imunidade, por exemplo, que a mãe passa para os filhos. Aí eu entro na vacina, porque aí fica fácil de entender a vacina sempre numa linguagem simples. Aí Tá. recebi a convite em maio, aí tipo assim, em julho eu já tinha entregado, porque a escrita para mim é engraçada, assim, são essas características de coisas que a gente gosta de fazer, e escrever para mim é uma coisa tão leve, tão gostosa, eu sento para escrever, as coisas saem, sabe? As coisas acontecem. Então foi muito rápido, porque eu acho que estava tão na cabeça esse trabalho da comunicação com as pessoas, que aí as coisas saíram muito rápidas, assim. Então, assim, e outra coisa, a primeira coisa que para mim tem que ser muito claro com a com a editora. Eu falei, olha, tem que ser algo extremamente acessível, Sim. barato. Não vou escrever um livro de 400 ou 500 páginas, é um livro de 150 a 200 páginas no máximo, então de 170, 160, forma acessível, que as pessoas possam entender, compreender, mas tem que ser barato. Uhum. Essa é a ideia. Você falou, eu tenho minha história, para eu estudar, vamos falar, um salário mínimo ali de manhã e panhu que conseguia. Então, eu sabia que para mim não dava. Não dava para eu comprar livros de saúde dessa área, porque eu não tinha dinheiro mesmo, tinha que estar pedindo emprestado e tal. E aí, o objetivo tem que ser acessível. Então, essa é a ideia, tá? Escrevendo com um conceito técnico, que todos compreendam e que seja bem barato. Esse para mim, a coisa para mim é bem clara, até por causa da minha história. Então, tem que ser barato. O conhecimento tem que ser acessível para todo mundo que quer. Ótimo. De que maneira que você construiu o livro? Para quem está nos acompanhando, está interessado? É por capítulos, são histórias, é Brasil passado, é Brasil de hoje? Pois é, eu fiquei brincando assim, eu falei que era necessário conhecer o sistema imunológico, aí falo dos componentes, a imunidade inata, aquela que já nasce com a gente, a que se adapta, aí já faço associação com as vacinas, brinco que o equilíbrio nutricional faz o sistema imunológico lutar melhor, aí eu entro nessa parte da imunidade passiva. Você falou sobre
Oswaldo Cruz, a gente sabe Vital Brasil, Instituto Butantan, essas relíquias que nós temos aqui, Sim. Fundação Oswaldo Cruz, aí eu falo do que se tem feito, sabe, a imunização passiva, soro antiofídico, por exemplo, que a gente consegue estar em vários lugares, que isso está disponível em diversos lugares do Brasil e do mundo, e que nós importamos. A imunidade que nós passamos pela mãe, através da placenta, através da amamentação. Aí eu começo a brincar mesmo assim com os capítulos de vacinas. Aí eu brinco as velhas e boas vacinas, sobre, sabe? Aí eu brinco dos Viagras que eu brinco que as vacinas velhas precisam de um Viagra, aí eu falo dos adjuvantes, começo a contar histórias sempre com embasamento. Olha, se a gente tem isso aqui da vacina, não funciona, a gente bota isso aqui e ele passa a funcionar. Às vezes é um pouco da cozinha, um pouco de você montar receitas. Eu acho que eu brinco muito com isso. E aí eu finalizo mostrando todos os passos necessários para desenvolver uma vacina e o que se exige, né? Financeiro, técnico, de conhecimento, estrutura que tem que ter. É uma linguagem gostosa, assim, é uma leitura bem, bem gostosa de fazer. Ótimo. Quem está interessado no livro, onde que ele consegue encontrá-lo? Olha só, a editora Almedina, ela tá disponível, basta lá colocar Sistema Imunológico e Vacinas, Gustavo Cabral. Basta dar um Google também, Sistema Imunológico e Vacinas. Na editora Almedina vai encontrar ele, está disponível, porque algumas outras livrarias acabou esgotando bem rápido, Bom. mas esse da própria editora tem muito. E eu estou, às vezes, brincando com elas, tem que estar dando promoção para estar barateando. Então, baixa aí na Editora Medina, vou dar um Google mesmo, coloca Sistema Imunológico e Vacinas, Gustavo Cabral, e aí você vai encontrar o livro, recém-publicado, mas está tendo aceitação bem legal, assim, do público, está bem gostoso isso. Ótimo. Gustavo Cabral, muitíssimo obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que foi de grande valia para o nosso público, para os nossos telespectadores. Agradeço todas as informações que foram passadas aqui. Parabéns e obrigado pelo trabalho desenvolvido nesta pandemia. A gente sabe que não foi fácil, não é fácil fazer ciência no nosso país, então são verdadeiros heróis. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui ao nosso Câmara Total para atualizar sempre num cenário positivo. Descobriu vacina para doenças crônicas, que eu vi ali que teve o brilho no seu olhar. Entre em contato com a gente que você retorna aqui para o nosso programa. E fica aberto aí para suas considerações finais. Eu agradeço muito, acho que isso é tão gostoso, a gente soma compartilhando conhecimento, interagindo, isso é muito legal. A gente ter passado uma fase bem complicada socialmente, sabe? Psicologicamente para todo mundo, a gente precisa levar informação, chamar a responsabilidade, mas sem aquela coisa deixar pesado demais. Sim. Então, agradeço demais, é um prazer enorme, teremos outras chances e vamos brincar de falar ciência e todo mundo aprende, todo mundo ensina, a gente soma compartilhando. Obrigadão, minha querida, até a próxima. Até a próxima. Nós aqui agradecemos a participação do Gustavo Cabral ao vivo aqui no nosso Câmara Total nesta terça-feira, 12h40. Muito legal, muito bacana falar sobre ciência aqui no nosso programa.